castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir lá na Epístola de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Eu quero estar lendo do verso 6 até o verso de número 18. 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 18. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler junto, irmãos, o verso de número 6 e 7. Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até aí. Senhor Deus nosso Pai, rogamos a Tua bênção, para que fales conosco, mais uma vez neste dia, mediante a pregação da Tua palavra, a observarmos a vida desse Teu servo tão precioso. Ó Deus, assim, ensina-nos através de Paulo, ó Deus, a essa consagração, conforme nós já cantamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, encerrando as pregações sobre o livro de Atos, não tem como não olhar para o livro de Timóteo. É o próprio Paulo que está escrevendo a Timóteo. Então, nessa noite, martírio de Paulo. Eu sou um grande observador e é interessante. Eu vim de preto hoje. Nossa, aí eu vi que tem um monte de gente de preto aqui na igreja. Já parou para observar? Dá uma olhada aí. Tem algumas pessoas de preto. Interessante isso, né? Eu não sei se é porque eu mando a liturgia para algumas pessoas da igreja e eu passo o tema do culto, da pregação, né? De tudo que foi preparado. Mas a roupa preta, ela tem dois aspectos. Dá um ar de luxo, né? Um ar de uma coisa sofisticada, uma cerimônia, mas o preto também dá a ideia de luto, de morte. E se eu fosse olhar a descrição desse texto hoje aqui, irmãos, imagina a igreja do primeiro século tendo o seu protagonista, o apóstolo Paulo, agora já velho, e passando por um tempo difícil, onde a morte dele estava chegando. E é interessante que
Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 1, verso 8, se os irmãos puderem repetir comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha aqui é a palavra amartia, e a palavra amartia na língua grega significa um mártir, aquele que morre por uma causa. E aí é estranho a gente perceber o que Lucas está registrando, até por conta da promessa de Jesus, em Lucas capítulo de número 24, quando Jesus ordenou que permanecesse em Jerusalém, e ele respondendo ainda aqueles discípulos que estavam vendo a sua ascensão, questionando sobre a restauração do reino, e Jesus dizendo para eles: olha, vocês vão receber poder, e quem lhes dará poder é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que foi ensinado lá em João 14, João capítulo 16, do Consolador, ele não somente convenceria vocês do pecado, da justiça e do juízo, mas esse Espírito Santo, ele vai dar poder para que vocês sejam testemunhas. E um testemunho tão poderoso, tão eficaz, tão edificante, que vocês vão até, inclusive, expor a própria vida por conta daquilo que vocês creem. Então, irmãos, quando a gente olha algo como isso, é estranho. O poder de Deus vindo sobre nós para nos fortalecer, não somente para a salvação, mas para morrer. Morrer por uma causa. Morrer por causa de um nome. Morrer por causa do Evangelho. E é exatamente isso que nós encontramos na descrição de Paulo escrevendo a Timóteo, seu pupilo, seu jovem pastor. Paulo foi um mentor de Timóteo, de Tito, de Filemon, de tantos outros aí que nós já citamos, já enxergamos nas Escrituras. Mas essa descrição, irmãos, é uma descrição muito forte. E se você ainda não parou, não se ateve a isto, é uma carta que Paulo está escrevendo já nos seus últimos momentos de vida. Paulo já não era mais o jovem, forte, corajoso, intrépido, militar do Império Romano. Paulo agora já era um homem velho, já tomado pelas cãs ou pela calvície, tomado pelas rugas e as marcas no corpo que ele trazia por conta da vida que ele teve em relação ao Evangelho. Portanto, irmãos, é um momento muito triste. Alguns definem o ano 64 e outros definem como o ano 67, o ano em que Paulo é levado para o martírio. E esse Paulo, tempos antes, algum período que antecedeu esse momento final, ele está escrevendo para Timóteo. Ele escreve a sua carta, a primeira epístola, depois escreve uma segunda carta, e como disse, a princípio, Paulo ficou... tal qual Atos, capítulo de número 28, vai dizer que Paulo ficou por um período de 2 anos em uma casa alugada, isso em Roma. E depois ele sai dessa casa, ele vai para como se fosse uma penitenciária, impenetrável, gelada, escura, fria, e onde muitos que eram postos ali adoeciam por conta da friagem. Por exemplo, a gente sabe que a tuberculose é uma doença que ocorre por conta da friagem, pneumonia. Paulo estava exposto a essa situação. A princípio foi preso em Jerusalém, levado ao Sinédrio, e agora esse Paulo, irmãos, está vivendo um momento dificílimo aos olhos humanos. E ele está, então, escrevendo essa epístola. Interessante que ele detalha 10 circunstâncias antes de falar, ele detalha 10 circunstâncias difíceis, mas antes de falar das circunstâncias difíceis, ele fala sempre do que Deus é para ele. Que eu acho muito lindo quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 1, quando ele fala de Deus e fala de dor e de sofrimento,
No capítulo de número 1, verso de número 3, ele fala que Deus é Pai de misericórdia, é Deus de toda consolação, é o Deus que conforta em toda e qualquer tribulação, para que na consolação e no conforto que Deus dava para ele poderia confortar outros. Mas já disse isso, que no capítulo 11, ele detalha todos os momentos difíceis que ele passou, pelo menos os quais ele se lembra e detalha no capítulo 11. E eu digo que nós temos uma tendência a falar muito mais dos nossos problemas do que falar do nosso Deus. Paulo fala de Deus primeiro, depois ele fala do problema. No capítulo de número 1, verso 3, ele está falando de Deus. Deus é Pai, Deus é um Deus de misericórdia. Aí depois, no capítulo 11, passa 10 capítulos que ele vai listar um monte de coisas ruins que ele passa. E aqui não é diferente. Ou seja, o modus operandi que Paulo realiza, a forma de lidar com as questões da vida, não se tornaram diferentes a despeito do tempo. Paulo, então, é esse, irmãos, que está escrevendo. E a partir do verso de número 9, ele vai detalhando, inclusive citando o nome de pessoas, algumas que lhe fizeram bem, outras que não fizeram tão bem assim. E ele é muito minucioso nesses detalhes que ele traz aqui. A partir do verso de número 9, ele fala com Timóteo. Timóteo, eu estou escrevendo para você, mas procura vir ter comigo. Timóteo era muito precioso. A sua avó e a sua mãe, Eunice, né? E Lloyd, eram muito próximas de Paulo, quase que um vínculo parental, né? E havia essa proximidade. Talvez Timóteo fosse visto como um sobrinho, como um filho que ele não teve, alguém muito próximo, que fala: eu quero que você venha depressa. Ele até acentua isso: venha depressa, eu estou preso aqui, estou nos últimos dias, venha depressa. Paulo sentia falta, irmãos, de pessoas, como nós sentimos falta de pessoas que nos fazem bem. Segundo, Paulo vai detalhar no verso 10 acerca de uma situação difícil que ele passa. No verso 10 ele fala que Demas amou o presente século e por isso o abandonou desde Tessalônica. Demas, irmãos, era como se fosse um crente que se apostata da fé, alguém que andou com Paulo, que caminhou com Paulo, mas amou o presente século, aion, esse mundo tenebroso, esse mundo tomado com a marca das ações demoníacas, o mundo caído, um mundo que tem uma ação satânica, demoníaca. E Paulo vai dizer, irmãos, que esse Demas, a despeito de ter andado com ele, amou esse aion, em grego, século. Amou esse aion, amou esse mundo caído, e por isso abandonou. Quantos já não abandonaram as nossas igrejas? Deixaram as fileiras dos arraiais das igrejas cristãs verdadeiramente fiéis ao Senhor? Quantos Demas não estão aí porque amaram o presente século? Paulo, irmãos, está falando: olha, ele me deixou. Não é para que a gente se acostume com isso, mas é um detalhe que ele traz que é muito real nos dias de hoje. Paulo, irmãos, vai citar o fato de que Crescente havia se dirigido para um outro lugar. Crescente e Tito haviam mudado. Ele cita esses dois nomes. Esses dois nomes também importantes na sua caminhada, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Eles mudaram, eu não tenho mais a presença desses irmãos caríssimos e preciosos comigo. Paulo é esse, irmãos, que, portanto, está dizendo: olha, eu estou sozinho. Paulo é esse que está dizendo, lá no verso de número 11, do capítulo 4, ele fala: olha, Lucas está comigo. Se você não viu, recomendo que você assista ao filme Paulo. Me parece que passa, ou já passou na Netflix, outros caminhos aí. É muito interessante, porque Lucas é aquele que está para não somente ter os relatos que Paulo traz, porque Lucas é o que vai escrever o livro de Atos, entendo eu,
embora nós falemos Atos dos Apóstolos, mas são atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos do Espírito de Cristo na vida dos apóstolos. Atos do Espírito de Deus na vida dos apóstolos. E é Lucas, o médico detalhista, que está ali não somente para trazer o apoio na saúde de Paulo, mas Lucas é esse, irmãos, que está como um escriba, como um biógrafo, registrando tudo que está acontecendo, tudo que Paulo está falando. E no filme é muito claro quando você consegue ver a autorização que Lucas tem para poder ter esse contato com Paulo, que estava ali naquela prisão. Lucas era o único que estava ali, meio médico, meio irmão em Cristo, meio biógrafo. A importância de pessoas que façam verdadeiros registros, estejam prontos para estar naquele momento difícil da vida do apóstolo. Dá uma recomendação para Timóteo. E aí não é uma petição. Interessante que ele usa a expressão toma João Marcos. Lembra lá, quando em uma das viagens missionárias, João Marcos, que era parte daquele staff que era um dos responsáveis pela equipe de subsistência, como se fosse um aspecto logístico no quartel-general da equipe missionária. João Marcos era esse que cuidava da comida, talvez da agenda, para onde vai, nós vamos nos alojar. João Marcos era esse. E em um desses momentos, João Marcos volta para Jerusalém, o apóstolo Paulo fica bravo e irritado por conta disso, e num outro momento que João Marcos falou, eu quero ir agora, o apóstolo falou, não, ele não vai. Aí tem um conflito. Barnabé e Paulo. Às vezes os conflitos vêm, as ideias divergentes aparecem, e a Bíblia não oculta isso. A ideia divergente, leva, não leva, vai, não vai, surgiu, e acaba que Barnabé toma para si João Marcos. Não, deixa esse menino comigo. Paulo pega Silas, os dois vão para lugares diferentes. Um vai para a região da Grécia, o outro fica na região da Ásia. Agora, esse Paulo, que não tinha muita paciência, e como nós, às vezes, não temos tanta paciência, esse Paulo agora fala assim, olha, aquele menino é importante para mim. Toma. Não foi assim, por favor, será que? Toma, João Marcos. Toma, João Marcos. Ele fala, toma, João Marcos, porque ele me é útil. Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, mesmo cercado por grades, cercado pelas pedras gélidas que escorriam águas, Paulo não deixou de cumprir o seu ministério. O meu ministério tem ainda uma relevância quando eu tenho essas pessoas do meu lado. Paulo é esse, irmãos, que está dizendo tudo isso por meio da carta e que, de fato, nos comove. Paulo é esse que chega também e, na descrição para Timóteo, fala, quanto a Tíquico, eu mandei a Éfeso. Nós não temos detalhes pelos quais Tíquico foi levado para Éfeso. Mas o que nós sabemos de Éfeso, que foi uma igreja que foi iniciada por Paulo, e 40 anos depois, essa igreja é citada por Jesus em Apocalipse, que eles haviam abandonado o quê? O primeiro amor. Como ser humano, tomado de necessidades como qualquer outro, pede a Timóteo que lhe trouxesse, bem como uma capa, certamente para cobrir-se do frio, e bem como os livros. Não tem pastor que não seja amigo dos livros. E Paulo era amigo dos livros, não como nós temos hoje. Os pergaminhos, os rolos que eram postos em jarros, e ali eram como se fossem as bibliotecas móveis, porque onde estava o pergaminho tinha que ter um jarro que conduzisse aquele escrito. Paulo, irmãos, é esse que está com essa necessidade. Olha, eu preciso da capa, eu preciso dos livros, eu tenho tempo para ler,
tenho tempo para poder aprender o que está aqui, o que a lei diz, ou eu preciso escrever mais. Verso 14, o apóstolo Paulo ele vai citar um momento difícil que ele passa. E ele vai citar o nome de Alexandre, o latoeiro. Queridos, alguns detalhes da Bíblia nós não temos, nós temos a descrição sucinta. Ele fala, Alexandre, ele me causou muitos males. Aquela pessoa que espinhou, que fez mal, que não fez bem, que ao invés de ajudar, atrapalhou. É esse que Paulo está falando. Alexandre, ele fala da profissão dele, o latoeiro. Ele me causou muitos males. Mas ele falou, olha, não, mas eu não vou erguer as mãos contra Alexandre. O Senhor lhe dará paga no tempo e na hora certa. O Senhor é que vai cuidar disso. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos sempre aprender nas Escrituras, que Deus é juiz de todas as coisas. E que nós não precisamos levantar a mão em absoluto contra ninguém. Mesmo quando nós sofremos algum tipo de injustiça. E Paulo é esse que não pratica a justiça com as próprias mãos. Paulo é esse que, embora tenha sofrido os males, é bem provável que os males que Alexandre causou não tenham sido físicos, tal qual o que ele sofreu em alguns momentos em que ele foi preso, apedrejado e passou por momentos em que ele foi chicoteado violentamente ou foi fustigado com varas. Talvez os males fossem internos, emocionais, psicológicos. Então, Alexandre me causou muitos males. Muitos males. Irmãos, é esse Paulo que está no fim dos seus dias. E, novamente, voltando-se para Timóteo, ele fala, você, Timóteo, verso 15, tu guarda-te também dele. Irmãos, tem pessoas que nos fazem bem, tem pessoas que nos causam mal. E aí, talvez, uma ação profilática, Paulo estava, afasta-te dele. Certa vez, como pastor, uma mãe chegou para mim e falou assim, pastor, meu marido está abusando sexualmente da minha filha e do meu filho. E aí, quando ela me disse isso, nós tínhamos uma proximidade muito grande, porque os filhos dela frequentavam a minha casa, e eu via o sofrimento daquela irmã que veio para o Evangelho depois de um tempo de muita dificuldade, foi mãe solteira, e casou, ajustou a vida, casou com um cearense, e esse cearense estava abusando sexualmente dos filhos. Eu tinha duas opções. Ou pegar a fala dela e fazer uma denúncia no conselho, ou eu simplesmente, e naquele tempo eu era do Conselho Tutelar. Eu era do Conselho Tutelar da cidade de Mirassol. Eu tinha um ECA memorizado, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não tive outra fala, irmão, senão, minha irmã, a partir de agora, cessa a minha ação como pastor e como cidadão. Você vai sair daqui agora e vai lá na delegacia e vai denunciar o seu marido. Cessou. Depois a gente vê o que faz. Irmãos, é exatamente dentro desse contexto que Paulo está dizendo, guarda-te, porque tem gente que vai fazer mais mal do que bem. E às vezes a gente fica na fantasia de que vai mudar o outro. É só Deus que pode mudar o outro. E em alguns momentos o afastamento ele é necessário. E aí ele está falando, guarda-te. Um pai, ou um discipulador, ou um mestre, falando com seu pupilo, guarda-te de Alexandre, o latoeiro, porque ele causou muitos males. Verso de número 16, ele está tendo a memória de um momento difícil. E a memória que ele tem é essa em que, lá atrás, quando tudo começou, o testemunho,
a pregação, Deus usando Paulo para poder levar a palavra, sinais e maravilhas acontecendo, mas foi no momento, irmãos, que ele adentra ao templo com Trófimo para oferecer culto a Deus, que os judeus e os sacerdotes se sentem incomodados com Paulo, e esse incômodo faz com que eles questionem Paulo por que ele tinha feito aquilo, profanando o templo e profanando a lei mosaica. E Paulo, então, com isso, irmãos, tem que argumentar de uma forma que a gente chama de apologética, em defesa da fé, para falar tudo aquilo que havia acontecido com ele, para ele ter aquela reação. E Paulo é esse, irmãos, então, que entra em uma defesa apologética, defesa da fé. E ele defende a sua fé com seu testemunho. Como quem diz, olha para o que eu era e olha para o que eu sou. Vejam o que eu era e saibam quem eu sou hoje. E quando Paulo entra nessa defesa, irmãos, contra os judeus, contra os sacerdotes, contra todas as autoridades religiosas daqueles dias, quando Paulo é levado, a princípio, para esse tribunal, ele fala assim, olha, naquele tempo, ninguém se levantou em meu favor. Nem Pedro, nem João, nem Silas, nem Barnabé, ninguém. Vocês se lembram que eu citei aqui, que teve 2 momentos na vida de Paulo, que o Senhor chega para Paulo e fala assim, Paulo, olha, coragem. Paulo, coragem. E esse Paulo, irmãos, é esse que está agora lembrando disso. Ele fala, olha, na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor. Antes, todos me abandonaram. Um homem velho, com muitas memórias. Ele não tinha esquecido daquilo. A grande frase que diz que quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. E Paulo tinha sofrido por conta disso. Puxa vida, ninguém está comigo. Ninguém está caminhando comigo. Ninguém está olhando para essas questões e caminhando comigo em relação à fé. E Paulo, se a gente for pensar, irmãos, ele era um noviço ainda na fé. E talvez tivesse aí, no máximo, uns 10, 15 anos de vida cristã, até por conta do tempo de discipulado que ele passou com Barnabé, descrito lá no livro de Gálatas, desde a conversão, porque as coisas não aconteceram da noite para o dia assim, num estalo, foram acontecendo. E Paulo precisava de companhia, nada melhor do que no momento difícil ter a companhia dos irmãos. Ele falou, ninguém entrou em minha defesa. Eu fiquei sozinho. Aí o Senhor aparece para Paulo. É esse Paulo, irmãos, que está escrevendo e tendo essa memória, e diz o verso de número 16, falando isso, todos me abandonaram. Mas o verso 17, para mim, é uma mudança de pensamento, uma mudança de direção, quando usa o mais, que é uma mudança de pensamento. Mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O que eu tinha que falar, eu falei. Isso, irmãos, nos mostra que Paulo, ele tem algo tão concreto, em termos de objetividade. Ele era obstinado pelo cumprimento da missão que Deus deu a ele. E Paulo poderia dizer para nós que ele não tem nenhum sentimento de dívida em relação àquilo que ele tinha que fazer. Olha, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu, e para que por meu intermédio, por minha vida, a pregação, olha só, o que ele ressalta não era nem a qualidade de vida, a saúde dele, se ele estava bem, se estava mutilado, se estava maltratado. Olha, para que a pregação chegasse ao seu fim, o objetivo fosse cumprido, o evangelho fosse pregado, a pregação fosse plenamente cumprida, de maneira que todos os gentios ouvissem. E Paulo disse ainda mais, irmãos,
que nesse momento que Deus não somente o assiste, mas o reveste, que o Senhor havia libertado Paulo da boca do leão. Alguns pensadores defendem que essa boca do leão tenha sido um momento de um ataque voraz de Satanás contra Paulo. Algo assim demoníaco. E muitos desses detalhes já tinham sido registrados por Lucas. Apedrejamento, voraz no mar, a serpente que picou Paulo quando ele estava chegando na Itália, várias coisas. Mas parece que quando ele ressalta aqui a ideia da boca do leão, é algo muito mais intenso, muito mais forte, de um ataque, de uma ação demoníaca. E nós sabemos, irmãos, muito bem, quando nós cantamos o hino o Castelo Forte 155, Martinho Lutero fala: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Chega o momento que Martinho Lutero fala que Satanás persegue, Satanás vem, e parece-me que Paulo quer trazer essa ideia dessa ação demoníaca, perversa, que foi mais do que qualquer outra circunstância. E ele usa a metáfora: mas o Senhor me livrou da boca do leão. Outros pensam que talvez tenha sido um estratagema de alguns daqueles governadores, instrumento de Satanás para trazer algum tipo de sofrimento maior para Paulo. Já citei aqui Festo, Félix, Agripa. Mas Paulo está dizendo: olha, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou da boca do leão. Irmãos, a boca do leão é aquele momento assim que você está vendo que o diabo está olhando para você e fala assim: olha, não, você não pode prosseguir. Você tem que parar. Eu vou parar você de todo jeito. Eu vou fazer com que todo o seu plano, todo o plano de Deus seja interrompido. A boca do leão, irmãos, é esse momento que o crente é exposto ao nível de tentação, de provação, de ataque voraz. E se nós estivermos desapercebidos quanto a esses ataques, queridos, evidentemente, nós podemos cair. Você se lembra que Jesus orou por Pedro? Pedro, roguei por ti para que Satanás não lhe peneirasse. E ser peneirado era Pedro, irmãos, passar por aquele momento assim, de Satanás usar Pedro. Um momento Jesus chega para Pedro e fala assim: arreda-te, Satanás. Outro momento, Pedro é questionado se conhece Jesus. Não sei quem é, nunca vi o Nazareno, o Galileu. Pedro, louvado seja Deus, irmãos, porque Pedro foi um homem tocado pela graça. E quando a graça toca, leva ao arrependimento. Aquele homem mudou. Paulo está dizendo assim: olha, eu passei por tudo isso, o Senhor me livrou da boca do leão. A boca do leão pode ser uma possibilidade de um adultério. A boca do leão pode ser a possibilidade de fazer algo ruim contra alguém. E Satanás fica colocando aquilo na sua cabeça para romper, para destruir, desfazer. A boca do leão, irmãos, pode ser momentos em que nós somos sugestionados. Pastor, Satanás entra na vida de um crente convertido? Não, não entra. Não creio na possessão demoníaca de crente, porque o Espírito Santo habita lá. Mas as vozes, faz isso, não faz. Age assim, isso pode. Sugestionamento. Paulo aí está falando: o Senhor me livrou da boca do leão. É esse Paulo, irmãos, que está dizendo isso, que o Senhor havia assistido, que o Senhor havia liberto a sua vida de todas essas questões. E a única queixa que ele traz
nesse relato é o fato de que ele havia estado sozinho e que, a despeito disso, Deus havia dado suporte para ele naquele momento. É esse Paulo que agora, uma vez que ele havia feito um apelo a César, e quando se faz um apelo a César, esse processo não deveria ser julgado em Jerusalém, mas esse processo deveria ser julgado em Roma, que era a capital era a Itália, onde era a capital do Império Romano, que mandava no mundo. O mundo naqueles dias, irmãos, era governado por Roma. Roma mandava no mundo. As conquistas que houveram naquele período chamado período interbíblico, que Roma tinha governo desde a África, a Europa como um todo, a Grécia como um todo, a Ásia Menor completa, totalmente tomada pelo imperador romano. Roma mandava no mundo. Então, para recorrer a César, tinha que ser levado para a Itália. E é lá que Paulo, então, está preso, lá é que Paulo está sendo avaliado, lá é que Paulo, irmãos, agora está pronto para colocar a sua cabeça a prêmio. E a sentença de morte naqueles dias, irmãos, não era como no contexto dos judeus. O contexto dos judeus, quando alguém era sentenciado à morte, uma das formas de julgamento público era o apedrejamento. Permitido, legalizado. E uma das formas de sentenciamento público feita pelo Império Romano era a decapitação. Então, Paulo, agora julgado, condenado, já tinha passado pelas instâncias inferiores, agora Paulo estava pronto para perder a sua cabeça. É esse Paulo que agora sim, depois desse relato, nos traz pelo menos algumas questões. É esse Paulo que fala assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Libação é quando no Velho Testamento havia um cerimonial, um culto, onde se derramava o bálsamo, o óleo, a água, onde se oferecia o culto da forma veterotestamentária. Então, ele apresenta para nós, irmãos, aqui, algo precioso, que aí vai fazer sentido para nós, quando olhamos para Romanos capítulo 12. Ele fala assim: estou sendo oferecido como libação. Então, a minha vida é uma oferta a Deus. A minha vida é uma oferta ao Senhor. A minha vida, como foi cantado aqui, é uma vida de consagração a Deus. Aí você vai entender o Paulo que vai escrever nesse momento de que está preso à igreja de Roma: rogo-vos, porém, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como libação. Ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a forma de vocês expressarem um culto a Ele, e um culto racional. E não se conformem com o Aion, como Demas, que se envolveu com esse mundo, que se encantou com esse mundo. Não se envolvam com esse Aion, com esse século. Não tomem a forma desse século, mas tenham a mente transformada. Mente transformada. Tenham a mente de Cristo sobre a vida de vocês. E quando vocês tiverem a mente de Cristo sobre a vida de vocês, vocês vão experimentar o que de Deus é bom, é agradável e perfeito. Mas ele está dizendo: olha, a minha vida foi uma libação. Segundo, ele usa uma metáfora para dizer assim: olha, o tempo da minha partida é chegado. É interessante que, quando a gente olha dentro do contexto histórico da língua grega, a expressão partida é algo tão bonito, mas assim, até um tanto romântico, mas quando a gente olha para as questões, são bem complexas. Porque a ideia de Paulo sobre partida aqui, irmãos, é como se
houvesse um mar, e você solta um barco no meio do mar. E as ondas e o vento vão jogando, vão batendo naquele barco, e o barco vai indo embora. É bonito isso, né? Ele está usando essa metáfora para falar de morte. Eu vou perder a minha cabeça, eu vou ser decapitado, e o tempo da minha partida está chegando, está quase na hora. E a minha vida é como esse barquinho que vai para o oceano, que vai para longe. Terceiro, Paulo é esse, irmãos, que está trazendo para nós, talvez uma das expressões mais conhecidas e citadas quando às vezes alguém morre, né? Paulo está dizendo que combateu o bom combate, que ele havia completado a carreira e que ele havia guardado a fé. Paulo diz que a vida cristã é um combate, é uma luta incessante, noite e dia. Até porque o diabo, noite e dia, trabalha contra os planos de Deus e trabalha contra o servo de Deus. E ele ruge como leão, procurando alguém para devorar, como Pedro diz. Paulo é esse que está falando isso, olha, eu combati. Isso, irmãos, tira de nós a fantasia de que vida cristã é algo simples. Não é algo simples, não. É luta todo dia, todo dia. É luta contra o pecado, é luta contra a tentação, é luta contra a carne, é luta contra nós mesmos, é luta diária. E Paulo diz, eu combati esse bom combate, e esse bom combate, da ideia, eu combati com as armas certas, porque quando alguém tenta combater com as armas erradas, não vai ser vitorioso, não será bem sucedido. As armas certas são o Evangelho. E Paulo vai apresentar para nós, lá em Efésios, capítulo de número 6, como nós devemos combater esse bom combate. Quanto a vós, sede revestidos pela força do seu poder. E ele vai falar que nós temos que usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a preparação do Evangelho da paz, calçai o cinturão da verdade. Se não for com essas armas, nós não temos como ser vitoriosos. E essas armas são intransferíveis. Nós não podemos usar pelo outro. As armas são só para mim, só cabe em mim. Eu não posso usar por você. Nós não somos como os católicos que defendem a ideia de que da intercessão dos santos para sair do purgatório ou acender uma vela, alguma coisa assim. É pessoal e intransferível. Paulo está falando, eu combati esse bom combate. Ele está falando que na jornada que Deus o chama e que empreende a partir de Atos, capítulo de número 9, nós cantamos aqui, sino cego, sol ardente, né? A luz de Cristo brilhou sobre a escuridão da vida de Paulo. E desde aquele instante, irmãos, era uma nova vida, uma nova carreira, uma nova jornada. E desde então, essa nova carreira empreendeu em renúncia, em viver para Deus, em glorificar o Senhor e fazer aquilo que o Senhor desejava. Paulo aí está dizendo, olha, eu completei a carreira. No livro, ele está citando que Demas não completou a carreira. Ele está citando que Alexandre, o latoeiro, causou males. E outros mais, que começaram, mas não terminaram. Paulo está dizendo, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu não perdi aquilo que de mais precioso eu tenho. E o que de mais precioso, irmãos, nós temos é a nossa fé. Eu oro e sempre, quando converso com as minhas filhas, Isabela e Sara, são filhas, por mais que vocês estejam aí num lugar aprazível, um lugar de prosperidade, de coisas
esplendorosas. O maior presente que eu deixei para vocês não é bem material. O maior presente que eu deixei para vocês, que eu recebi, é o Evangelho. É a palavra de Deus. Não removas os marcos antigos que colocaram os vossos pais. E marco antigo, irmãos, são os limites que a palavra traz para nós. E Paulo está falando assim, eu guardei, eu preservei. Guarda esse tesouro. Não perca esse tesouro. Eu guardei esse tesouro. Guardei esse tesouro. E por fim, esse Paulo está olhando com um olhar de expectativa, de esperança gloriosa, até porque ele diz, quando Cristo está em nós, há a esperança da glória de Deus. Esse Paulo está falando que agora uma coroa lhe estava reservada. Coroa era dada para os atletas que percorriam algum tipo de carreira, ou lutadores, ou aqueles maratonistas que iam para aqueles espaços públicos de atletismo, de competições, e que recebiam, ao final, geralmente era alguém da realeza que dava um presente, uma coroa. E Paulo está dizendo assim, olha, agora a coroa da justiça, não dos homens. Quando nós morremos, é bem provável que alguém compre uma coroa para nós, né? Uma coroa que, no dia seguinte, as flores vão estar murchas. Olha, ele está falando, estou para receber a coroa da justiça, que me está guardada. Ela está reservada para mim. Essa coroa da justiça. Ele fala assim, e quem vai me dar essa coroa é o reto juiz que me dará naquele dia. A premiação final não é dos homens. A premiação final é de Deus. E essa premiação eu vou poder, não somente eu receber, mas todos quantos caminharem nessa perspectiva dessa fé, que completarem essa carreira, que combaterem o bom combate, que chegarem ao final, vão receber essa coroa, que é o que ele fala. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo escreve isso, por isso que eu disse que ele detalha mais da sua esperança do que dos seus problemas. Ele fala primeiro do seu Deus, depois ele fala dos seus problemas. Algo que talvez a gente precise cotidianamente aprender. Vamos falar de Deus primeiro. E vamos apresentar ao nosso Deus os nossos problemas. Quando falamos dos problemas, primeiro parece que os problemas se agigantam, porque esquecemos do tamanho do nosso Deus. Paulo fala de Deus. É Deus. Esse Deus que esteve com Paulo, esse Deus que assistiu Paulo, é esse Deus que agora está sustentando Paulo diante de todo esse cenário, nessas lembranças e nesses detalhamentos que ele traz aqui na carta escrita para Timóteo. Ao final de tudo isso, irmãos, esse Paulo é levado por seus algozes até o lugar de abate. Geralmente um espaço público que Paulo é levado. E certamente, entre a prisão até esse espaço público, onde a espada estava preparada, o toco preparado, local onde se põe a cabeça, dá para ter a ideia do que passou na mente de Paulo naquele momento? Nós não temos a ideia. Mas eu tenho certeza que, no geral, o que passou na mente de Paulo era a segurança que ele tinha em Cristo Jesus. Era a confiança. Nós cantamos aqui que nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Paulo se gloriou na cruz de Cristo. Paulo é esse que viu o resplendor da glória de Deus na sua conversão. Paulo é esse que tinha a segurança de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem aquilo que estava acontecendo, as coisas do presente
daquele momento, nem qualquer outra coisa que viesse a acontecer futuramente poderia separá-lo do seu Deus. Paulo é esse, levado, tal qual Cristo é levado para o matadouro, levado para o lugar de sacrifício, para que a sua vida fosse oferecida como libação. Paulo é esse que agora põe a sua cabeça e desce a espada. A espada vem, separa a cabeça do corpo. Morre Saulo, que é agora tido por Cristo como Paulo, o pregador dos gentios. Irmãos, é esse Paulo que escreve praticamente mais da metade do Novo Testamento que a gente tem em mãos. É esse Paulo que deu a vida pelo Evangelho, a vida por Cristo, e não tem nenhum outro que se figura com grau de importância como Paulo no plano de Deus, para nos abençoar e para que esse texto chegasse em nossas mãos. 3 epístolas escritas, o livro de Atos, praticamente, capítulo 9, 10, 13, praticamente até o capítulo 28, é Cristo que está sendo visto, mas Cristo sendo visto por meio de Paulo. Primeira defesa, dá seu testemunho. Segunda defesa, ressalta o seu testemunho da sua conversão. Terceira defesa, também ressalta o seu testemunho. É esse Paulo que, para nós, certamente deve sempre ser um exemplo, onde ele diz que, para ele, o viver era Cristo. E ainda que a morte chegasse sobre ele, o morrer era um grande lucro. Que nós amemos o Evangelho, que nós amemos aquilo que Deus nos deixou como legado, como herança, e ao aprendermos mais sobre a vida desse homem, nós sermos tocados. Muitas das músicas que cantamos aqui, o texto que citamos aqui em Efésios, capítulo de número 1, o texto de Colossenses, que fala que Deus desfez toda a maldição, é esse Paulo que está escrevendo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos com a vida de consagração de Paulo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá uma palavra tão rica, e em dias em que nossos olhos estão sendo postos para a terra, ajuda-nos, ó Pai, a olhar para os céus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos as nossas convicções firmadas naquilo que a Tua palavra diz. Ajuda-nos, ó Deus, a ter, ó Deus, a mesma convicção e a mesma profundidade de Paulo. Livra de nós mesmos, ó Deus, de tal forma, Pai, que possamos ser infectados pelos valores do tempo presente, pelo mundo dos dias de hoje, ainda que nós, como cidadãos da terra, tenhamos as nossas percepções, que esplendorosamente os nossos olhos sejam postos em Ti. E os nossos olhos sejam postos, ó Deus, na vida gloriosa que o Senhor tem reservada para aqueles que são Teus. Abençoe a igreja do Vale, abençoe cada um aqui, ó Deus, para que, ao estudarmos o livro de Atos, vejamos o quanto o Teu Santo Espírito tem ainda agido na igreja contemporânea. E que, ó Deus, o que foi iniciado lá não se estendeu apenas aqueles dias, mas o Senhor tem chamado pessoas nessa geração para serem testemunhas vivas de quem é Jesus, da ressurreição de Jesus, do perdão de pecados que nós temos em Cristo, do poder desse Evangelho que não nos constrange, mas muito pelo contrário, Deus, nos fortalece, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder e de moderação. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos convicções cada vez mais profundas no Senhor, e que com isso, ó Pai, a Tua igreja se fortaleça, Teu povo cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e sejamos, ó Deus, os novos Paulos nessa geração, os novos Pedros, os novos João, o Silas, Barnabé, aqueles que o Senhor levantou no contexto do primeiro século e deu a eles o poder do Teu Santo Espírito, como o Senhor tem nos dado nos dias de hoje para ser a Tua igreja. Ó Deus, abençoa-nos, portanto. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.